volta, galera, com Opinião Jovem. Hoje a gente está falando sobre processo. Filho pode processar pai? Jovem que não recebe pensão pode processar o pai para ter direito a 30% do salário do pai? É 30% mesmo, né? 20%? Mas, meu Deus, quem recebe um salário mínimo... se estiver trabalhando com vínculo empregatício, geralmente é 15, 20% que recebe. Se não, vai ter, se vai ter empregado em cima do salário mínimo. Mas não dá nem para pagar uma mensalidade no colégio. O Ministério Público tem ensinado. Não dá nem para pagar uma mensalidade. Dá para pagar pelo menos uma mensalidade lá no colégio? Não dá. Meu Deus do céu. Mas, então será que vale a pena entrar na justiça para ganhar só isso? Mas é que ganha mais. Né? Tem isso. Gente, você acha que filho pode processar pai, mãe, tio, tia, avó? Vamos ficar só com pai e mãe que já dá vamos pra manga aqui. Dê sua opinião aqui pra mim em canalcjc.com.br, ou se você preferir, pode participar pelo Facebook. Eu tenho aqui a Paula Ramos, pelo Facebook ela diz assim: eu acho que não, Anderson, pois na palavra de Deus está escrito: honra pai e mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Processar os pais não é honrar nada e quebra esse mandamento, a paz. Essa é a opinião aí da Paula. E para ela, não pode processar. Concorda com a pastora Ana Maria, que diz que não. Mas, num caso de um adolescente, ou de um quase adulto, e ele está passando necessidade, ele precisa ganhar um dinheiro, ele precisa ter dinheiro para se sustentar. Vamos imaginar que ele já não tem mais mãe, é só o pai, e vive na casa dos tios. O mais engraçado do direito é que é isso, né? Que cada caso é um caso e vai embolando a coisa no meio de campo e nunca sai o gol. Né? Às vezes sai o gol, às vezes sai gol contra. Acontece, né? Não? Cada um tem entendimento. E aí você fica numa situação complicada. Imagina, você morando com teu tio e tua tia, de repente não tem mais mãe, e aí o teu pai, que ganha uma grana razoável, não te dá um tostão e fala assim: você é homem, você tem que trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar cedo, agora você tem que ir pra rua trabalhar. Nesse caso, processa ou não processa? Leonardo? Justamente esse indivíduo, que esse pai que está se negando a prover seu filho, ele está infringindo uma lei. Então, de qualquer forma, ele não é cristão. Em primeiro lugar... Não, sendo cristão ou não cristão? Ou não sendo cristão... Dependente. Então, mas aí não sendo cristão, justamente, fica mais entregue ainda a necessidade de recorrer à justiça dos homens. Mas você processaria seu pai numa situação dessa? Olha, eu cristão, eu procuraria a todo custo resolver isso aí de forma amigável, sem ter que levar à justiça. E creio numa intervenção divina no sentido de tentar minimizar esse impacto. Agora, não havendo essa possibilidade, eu processaria, sim. Ok. Carlos? Assim, eu acho que é importante, processar. Quando ela falou assim, a outra moça, né? A gente tem que honrar, e que se eu processar, vou estar desonrando. O que é honrar? A gente já começa por aí. E o que é processar? Processar nada mais é do que você pretender alguma coisa em juízo. Significa que você não conseguiu resolver amigavelmente, que não está havendo comunicação. Você precisa de uma autoridade. Você precisa de uma autoridade que alguém respeite, que seja imparcial e ele veja que ele tem razão. Então, para mim, não é desonrar processar. Dependendo do que vai se processar, que direito está em questão. E nesse caso, pastora Ana Maria? Eu continuo achando. Sem processo? Sem processo. Mas como é que ele vai sobreviver, pastor? Poxa, tem tantos meios de sobreviver, os passarinhos, os livros do campo, os ensinos de Cristo mostram isso. Então não processa? Não processa. A senhora concorda então com a Paula Ramos aqui? Concordo plenamente. Natanael Nascimento deve ser parente. Mas Natanael, pelo Facebook ele manda assim, várias situações, porque existem muitos pais que provocam a ira dos filhos. E a Bíblia relata tudo isso. Tenho um bom filho de 5 anos e ensino ele tudo. E faço de tudo para ser um bom pai. Boa, Natanael. Parabéns aí. É difícil hoje em dia a gente ver essa humildade para dizer: eu estou tentando ser um bom pai. Muitas vezes pensa: não sou um bom pai. Às vezes nem quer saber se o filho acha isso ou não, né? E tudo isso. Mas ele está lutando para ser um bom pai, está se esforçando e tal. Mas ele diz uma coisa que é interessante. Tem muitos pais hoje que parece que geram, provocam a ira nos filhos. E nesse caso aí,
quando é aquele pai que ele tenta privar a liberdade, às vezes de um filho que é maior de idade. E aí? Ele fica ali sempre prendendo, pressionando, e pode não ser uma questão financeira de pensão alimentícia, mas ser uma pressão emocional. E aí? Rola uma forma de gritar pela justiça? Não, mas aí processo nesse caso, e não mesmo, agora eu acho que a partir do momento que chegou a maioridade, chegou o momento em que você, ou mesmo no momento que você consegue se suprir financeiramente, se manter, em que a lei também já quebrou o vínculo, porque você é maior de idade, você já pode responder pelos seus atos, então você deveria buscar o seu espaço, mesmo começando do zero, porque a questão toda é que a gente tem que quebrar essa ideia de que o filho sempre tem que contar com os recursos do pai para começar. A gente tem grandes histórias de pessoas que começaram do zero, realmente sem apoio de pai e de mãe, e foram bem sucedidas aí na história, e de pessoas que têm grandes pais, que com grande apoio financeiro não conseguem ser bem sucedidas. Então a ideia de um filho maior de idade e acionar o pai judicialmente porque está sofrendo alguma forma de pressão, já começa aí a chegar aquele limite que a gente estava falando, que é até onde se pode ir, né? Então acho que já passou no limite, tem que correr atrás de sua independência, de sua própria vida. Ok, eu tenho aqui um caso que muita gente conhece, deixa eu só abrir aqui para vocês, o caso da Verônica Costa, que foi processada pelo filho. Uma terrível notícia está aqui no site, na internet, diz o seguinte: uma terrível notícia está cercando a vida da ex-vereadora Verônica Costa, mais conhecida como Mãe Loura do Funk. Acontece que seu marido Mário Costa apareceu na delegacia para registrar uma queixa, pois segundo ele, Verônica teria mandado seus familiares torturá-lo e tal. Mas isso aí foi um caso do marido processando a Verônica. A gente não está falando sobre isso, de marido processa a esposa do marido. Mas o filho dela também entrou com processo. Nesse caso, a gente já vê que, como surgiram várias situações envolvendo uma pessoa, o filho processar já é uma coisa que, bom, se o marido processou, o filho processar também pode ser normal, pode ser comum. E numa situação dessa, em que a mulher, ou o homem, né, o pai na família, ele já tem uma vida conturbada nisso, para o filho processar não passa a ser mais um processo. Será que vai desonrar se ele mesmo não se honra, não se dá honra? E aí? Complicado, né? A Porque questão... ele está tomando como exemplo do pai, e aí já pode ter sido influenciado pelo pai também, né? Pelo que eu sei também, ele deve ter 18 anos, 19, bem novinho, né? Também ainda está se formando a personalidade dele, então acho que aí foi mais uma influência paterna do que um desejo dele. Porque até então esse tempo todo ele se manifestou, né? Então, pode ser influência. Fala, Leonardo. Nós vamos dar alguns problemas aí que são o seguinte: a gente tem famílias que têm orientações em ser cristã e outras que não são cristãs. E aí tem famílias que estão mistas ainda, né? Tem alguma parte é cristã, outra parte não é, uma parte vai seguir aquilo que está na Bíblia, outra parte não vai seguir o que está na Bíblia. E eu acho que para quem principalmente para quem é pai cristão e para quem é filho cristão, a lei principal da Bíblia é o amor, a piedade e o perdão. Mas talvez esses processos e todos esses problemas não acontecem porque até mesmo os que são cristãos, que não são cristãos, eles... Não quer dizer que é cristão, vai na igreja que vai seguir a Bíblia como está escrito, ou vai viver como o Espírito Santo manda, né? Daí é uma coisa... a pessoa está na igreja, outra coisa é a pessoa ser de Deus de verdade, né? E aí, nesse caso, não fica um pouco amplo demais a gente contar com que a pessoa que está ali vai ter que dosar pelo amor, vai ter que lutar para que ela tenha um sentimento pelo filho, esperando com que ele não processe, esperando com que ele venha a ser um bom filho, mas se ele não fez a parte dele de verdade, independente de conhecer a Bíblia ou não. Agora, porque tem muitas famílias que os pais não são evangélicos e que cuidam muito bem dos filhos. Mas eu acho que, de qualquer forma, o que está estabelecido nessas famílias em que há o cuidado é um princípio bíblico, é o amor. Porque o amor vai estabelecer diálogo, vai estabelecer justiça, vai estabelecer honra.
vai estabelecer respeito. Porque o problema todo, a gente tem que ver o seguinte, o que leva a esses processos? É justamente quando chega ao ponto em que o diálogo ele já não é mais possível, então precisa se recorrer a alguém externo para poder mediar esse diálogo e dar o parecer. E como, na verdade, esse diálogo deveria continuar dentro da família. Então, eu acho que o grande recado que vai é os pais verem em que nível está o diálogo dele com os filhos deles. Porque talvez você possa estar criando um filho da sua casa que está guardando coisas no coração dele que vai te processar amanhã. E eu não quero nem tocar se é justo ou se não é justo, mas isso talvez possa ser resolvido com algumas horas de diálogo, que os pais talvez não estejam até negando aos próprios filhos isso aí. E pode, fala, pastor. Eu já assim, englobando o assunto, entre cristãos e não cristãos, falando normal, né? Que existem famílias, como a pastora Ana Carla falou, e é verdade, que não são cristãs e dão um exemplo maravilhoso de educação. Eu acho que o cerne todo está na educação e como foi formada essa família. Se essa família foi bem formada, não vai existir. Independente dela ser cristão ou não. Existem famílias cristãs que vivem em guerra, eu conheço. Existem famílias que não são cristãs e que vivem em paz. Então depende muito da educação, de como foi formada essa família, de como é que se montou essa família, de que maneira foi, para que ali haja uma integração, haja um amor de respeito. Sem respeito nada feito, não é verdade? Então dali você vai processar ou não vai processar. Não vem muito do caso de ser cristão. Aí já penso um pouco diferente. Entendeu? Então, se vai processar ou não vai processar, vai depender muito da formação dessa família. E famílias existem para ser bem formadas. E famílias cristãs deveriam ser o exemplo de todas as famílias. Porque elas têm em Cristo a sua base, que é o amor, que é o perdão, que é como o Leonardo falou, a piedade, como a doutora Carla falou. E tem momentos que até dá vontade, eu creio até que dá vontade de um filho processar um pai, ou um pai processar um filho, mas acho que deve ficar só na vontade. Deve partir para a conversa, para o diálogo, para que haja uma solução. Então eu acho que o problema maior aí é a falta de família. Hoje em dia não se vê família, se vê ajuntamento de pessoas que casam, descasam, ninguém respeita ninguém, ninguém obedece ninguém, ninguém é ninguém, ninguém quer saber de nada. Então esse que é o grande problema. Eu tenho um exemplo, fugindo da questão de pessoa alimentícia, que chegou até no escritório uma vez, um rapaz, ele é cristão, então o pai dele teve um relacionamento sem casar, casou com uma senhora, teve outros 2 filhos, foi viver a vida dele e ajudava ele escondido da mulher. Nossa! Aí ele morreu. Imagina o negócio. Ele morreu, o pai. Ele ficou sabendo depois de 3 meses da morte. Caramba. E aí a mulher... Então ele não ajudava constantemente. Não ajudava constantemente, 3 meses sem ajudar nem nada. E aí a mulher se desfez dos bens, fazendo doações para os próprios filhos que teve com ele em vida. E agora ele está naquela, de cristão, processo ou não processo, porque ele tem direito à herança, porque ele também era filho. E aí vem a questão. Nesse caso dele específico, eu orientei que ele processasse. A senhora orientaria o contrário, não processo. Não processo, já passou, já é o senhor. Mas não Mas é já dele. morreu, processar a família, os irmãos e irmãos, que privaram ele de receber algo que era dele. Nem tudo é dinheiro. Mas não é, ele não tem a participação dele. Mas não é direito dele. Mostrar, Então, mas não é direito irmão, dele. também recebia, argumentar. Mas ele foi privado do carinho, foi privado da companhia, foi privado de tudo. Tanto que o pai fazia sobreviveu a tudo e isso. agora ele não tem direito. Se o pai deixou bens e muitos bens. Eu não iria atrás, não. Você iria atrás, Leonardo? Não. Não iria, não. Eu acredito nessa... Não, porque nesse caso, eu acredito assim que... Disse que você deu uma herege Não, de forma nenhuma. Eu acredito... O problema na fase adulta, de você estar o tempo todo recorrendo ao passado para ter algo que você tenha direito ou não, a questão, eu estou colocando certos limites na minha vida. Eu preciso entender que aquilo que eu já vivi, aquilo que já passou, aquilo que já foi, e que de alguma forma eu sobrevivi a isso, não é um limitador para apontar para o meu futuro. E se nesse caso ele pagava o aluguel, e agora não vai ter direito ao aluguel, e ele tem um direito de uma casa,
Mas qual é a idade dele? Por que ele não tem essa condição? Eu não conheço o caso, vamos imaginar que ele vai fazendo há 18 anos, a mãe não consegue trabalhar porque tem um problema de saúde. Ou ele é doente. E aí? Então, aí já modificou. Aí ele já pega os direitos. Já modificou o caso. Já entra na justiça. Aí é que tá. A doutora pode falar muito melhor sobre isso, porque nem todo momento esse processo ele chega nem a ser restaurado. Há uma vara de conciliação, não é isso? Não, a conciliação já dentro do processo. Que a gente chama de audiência de conciliação. Tem que tacar fogo mesmo na justiça, segundo a doutora Ana Clara aqui, né? É um negócio sério. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar aqui os pensamentos. No próximo bloco, eu quero saber uma coisa. Se o filho, ele não processa na justiça, mas ele arruma outra maneira de processar os pais, com abandono, maus tratos, rejeição, será que isso não é pior do que um processo na justiça? É que a gente vai conversar no próximo bloco. Então, sai daí.